secretário, doutor Humberto Pimentel, se temos quórum para a deliberação. Afirmativo, senhor presidente. Agradeço ao ilustre promotor de justiça e, considerando a resposta afirmativa, declaro abertos os trabalhos da 11ª reunião, da primeira reunião ordinária do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado de Alagoas em 2022. Inicialmente, eu coloco em apreciação a ata da 18ª reunião ordinária do Colégio de Procuradores em 2021. Para quem queira fazer uso da palavra, objetivando aprimoramento do texto. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em votação. Aprovado por unanimidade a ata da 18ª reunião ordinária do Colégio de Procuradores em 2021. Chama a apreciação a ata da 9ª reunião extraordinária do Colégio de Procuradores em 2021. Indago aos senhores conselheiros se alguém quer usar a palavra para fazer aprimoramento ao texto. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro aprovada a ata da 9ª reunião extraordinária do Colégio de Procuradores de 2021. Ata da primeira reunião extraordinária do Colégio de Procuradores em 2022. Primeira reunião. Em apreciação, a ata da primeira reunião extraordinária do Colégio de Procuradores de 2022, que, dentre os assuntos destacados, deu posse ao Conselho Superior do Ministério Público. Franquei a palavra aos senhores conselheiros para quem dela queira fazer uso, objetivando aprimorar o texto. Não havendo quem queira fazer uso, em votação, aprovado por unanimidade a ata da primeira reunião extraordinária do Colégio de Procuradores em 2022. Sequenciando, chamo a apreciação o processo GED, número 20.08.0284.00.1089.2021. Traço 80. Interessada. Coordenadoria das Promotorias de Justiça Criminais Residuais da Capital. Assunto, requerimento de providência. Com a palavra a ilustre relatora, doutora Denise Guimarães. Bom dia a todos. Vou passar a fazer a leitura do meu voto, que teve como natureza uma consulta da consulente Marluce Falcão de Oliveira, à época, Coordenadoria da Promotoria de Justiça Coletiva Criminal Residual da Capital. A ementa: consulta remessa ao Colégio de Procuradores de Justiça pelo Procurador-Geral de Justiça, órgão consultivo da Administração Superior, artigo 1º do Regimento Interno, conhecimento, coordenação da Promotoria de Justiça Coletiva Criminal Residual da Capital, remanejamento da 39ª Promotoria de Justiça da Capital para atuação conjunta com a 50ª Promotoria de Justiça da Capital perante a 10ª Vara Criminal da Capital. Ausência de prejuízo, concordância da titular da 64ª Promotoria de Justiça da Capital, criação de regimento interno, ausência de previsão legal, o regimental de atribuição da administração superior, organização interna, deliberação entre os membros da promotoria, voto pelo conhecimento da consulta e acolhimento da proposta para vinculação da 39ª Promotoria de Justiça Criminal perante a 10ª Vara Civil da Capital e autonomia dos membros da promotoria para a criação de seu próprio regimento interno. Eu vou fazer a leitura do relatório, não é grande, tem mais anexos, para que todos tenham conhecimento da proposta da doutora Marluce, à época coordenadora, hoje já saiu até no Diário Oficial que não é mais a Marluce, é o doutor Anderson. Mas aí, como se trata da coordenadoria, as decisões seriam para todos. Trata-se de consulta formulada pela promotora de justiça Marluce Falcão de Oliveira, coordenadora da Promotoria de Justiça Coletiva Criminal Residual da Capital, acerca da forma de organização de suas promotorias de justiça, especificamente quanto à designação da 39ª Promotoria de Justiça da Capital, bem como sobre a possibilidade de criação de regimento interno para disciplinar atribuições, funcionamento, eleições de coordenador e atos comuns. Intimada a consulente
apresentou minuta de seu regimento interno para a Promotoria de Justiça Coletiva Criminal Residual da Capital, disciplinando seu funcionamento interno. Ademais, após a superveniência de manifestação da promotora de justiça Amélia Adriana de Carvalho Campelo, titular da 50 Promotoria de Justiça da Capital, aduzindo sobre as atribuições da Promotoria de Justiça vinculadas à Promotoria de Justiça Coletiva Criminal Residual da Capital, solicitei da Corregedoria-Geral do Ministério Público relatório de produtividade das 11 promotorias, 52, 40, 53, 55, 58, 2, 54, 56, 50, 64 e 39. Promotoria de Justiça da Capital referente aos últimos 6 meses, para avaliação de distribuição em remessas de processos, quais foram apresentados pelo suporte SAGE do MV. Por derradeira, a promotora de justiça Alba Lúcia Torres de Oliveira, titular da 64ª Promotoria de Justiça da Capital, em contato com a constituinte, concordou em permanecer com atuação exclusiva perante a 12ª Vara Criminal da Capital. Na oportunidade, ela me ligou para mim e disse que sempre há 11 anos que ela atua, estou abrindo parênteses, né, nessa 12ª, e que não via necessidade de ter um outro colega dividindo com ela esse trabalho. Isso muito facilitou a conclusão do meu voto e a finalização do meu parecer. Fundamentação. Embora o expediente tenha sido inicialmente dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, subsiste despacho administrativo do Procurador-Geral da Justiça, no movimento 3, remetendo a consulta a este Colégio de Procuradores de Justiça. Nesse contexto, como órgão opinativo da Administração Superior, nos termos do artigo 1º do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça poderá manifestar-se sobre suas demandas. Portanto, meu voto é pelo conhecimento da consulta. Item 2. Atuação da 39ª Promotoria de Justiça da Capital. Emerge dos autos consulta formulada pela promotora de justiça Marluce Falcão de Oliveira, coordenadora da Promotoria de Justiça Coletiva Criminal Residual da Capital, acerca da forma de organização de suas promotorias de justiça, especificamente quanto à designação da 39ª Promotoria de Justiça da Capital, eis que vinculada à 3ª Vara Criminal da Capital, concomitante com as 53 e 55 Promotorias de Justiça da Capital. Nessa vara, existiam 3 promotores que estavam com as designações para essa vara civil, a 3ª Vara Criminal. Atualmente, a Promotoria de Justiça Coletiva Criminal Residual da Capital possui 11 promotorias de justiça, vinculadas a 6 varas criminais assim distribuídas. A segunda vara teria a 52 e a 40. A terceira teria a 53, a 55 e a 39, diferente das demais, que só teriam 2 promotorias. E a quarta, 58, segunda, a sexta, 54 e 56, e aí foi onde houve a consulta, a 10ª e a 12ª, que só tinha uma promotoria para atribuição nessa vara. Desta forma, conforme se observa da tabela que foi citada, enquanto 3 promotorias de justiça atuam perante a 3ª Vara Criminal da Capital, as 50 e 64 promotorias de justiça da Capital atuam isoladamente perante, respectivamente, a 10ª e a 12ª Varas Criminais da Capital, merecendo remanejamento proposto pela consulente. Assim, considerando a proposta, há excesso de promotoria de justiça atuando perante a 3ª Vara Criminal da Capital, de forma que poderá uma promotoria ser remanejada para atuar conjuntamente com uma das promotorias de justiça com atuação isolada. Com efeito, levando em consideração a manifestação da promotora de justiça Alba Lúcia Torres de Oliveira, titular da 64ª Promotoria de Justiça da Capital, preferindo permanecer com a atuação exclusiva perante a 12ª Vara Criminal da Capital, resolve-se a questão com a designação da 39ª Promotoria de Justiça da Capital para atuar com as 50 Promotorias de Justiça da Capital perante
a 10ª Vara Criminal da capital. Então, parece ser complicado, mas, enfim, foi resolvido de forma bem simples, definindo, então, a seguinte distribuição. Seriam 6 varas cíveis, a 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 10ª e 12ª. E seriam 11 promotores. Só que, isso eu estou abrindo um parênteses, né? Não consta nessa explicação. Só que a 12ª, que é da ALBA, ela disse que não precisa de promotor. Então, aquela reivindicação de que seriam 12 promotores para atuar 6, ficando 2 em cada um, que seria realmente uma dificuldade no momento para a gente atender, foi solucionada. Porque a ALBA, ela abriu mão, disse que já está acostumada a ficar só, então ela prefere ficar na promotoria dela, atuando na vara, e as outras ficariam com cada vara com 2 promotores, com 2 promotorias. Então, ficou uma coisa bem simples. Isso com relação a esse remanejamento, que seria tão somente pegar a 39 e colocar na 10ª Vara Civil da capital, para atuar conjuntamente com a 50. Sobre o segundo tópico da consulta, que foi a criação de regimento interno, o cabimento e possibilidade de iniciativa da criação de regimento interno para disciplinar a organização e funcionamento da coordenação da Promotoria de Justiça Criminal Residual da capital, não havendo previsão legal ou regimental dessa atribuição perante o Colégio de Procuradores de Justiça, pode ser elaborado e decidido colegiadamente perante os próprios interessados, haja vista a matéria versar sobre a organização interna da Promotoria de Justiça Coletiva Criminal Residual da capital, que conta com 11 promotorias de justiça, livre de intervenção da Administração Superior do Ministério Público de Alagoas, salvo a ausência de consenso, haja vista serem estas as próprias destinatárias da organização interna. Concluindo, voto pela recepção da consulta formulada pela promotora de justiça, Marluce Falcão de Oliveira, coordenadora à época da Promotoria de Justiça Coletiva Criminal Residual da capital, acolhendo-a para vincular a atuação da 39ª Promotoria de Justiça da capital, conjuntamente com a 50 Promotoria de Justiça da capital, perante a 10ª Vara Criminal da capital, e autorizar a elaboração de regimento interno pelos seus próprios integrantes. É como voto. Eu agradeço a Vossa Excelência, o bem lançado voto, muito claro, muito lúcido, e como Vossa Excelência mesmo disse, é a solução muito simples. Nós tínhamos 11 promotorias, 5 varas, então, e uma delas tinha um promotor, a outra tinha 3. Então, sai uma promotoria onde tinha 3, vai para aquela que só tinha uma. Então, ficamos com a 39 e a 50, junto à 10ª Vara, e a doutora Alba Lúcia, com a 54ª promotora de justiça da capital, ela fica atuando individualmente, como vem até hoje. Quanto à questão do regimento, como Vossa Excelência mesmo salientou, não há previsão legal aqui no Colégio de Procuradores, então, se não há previsão legal para que nós possamos ter essa atuação, que eles façam, e para mim, parece-me indisciplina a questão da autorização, até mesmo porque, se não há previsão, a própria claro, com as balizas da nossa lei orgânica, né, e demais legislação pertinente. Então, que eles façam esse regimento. Então, acompanho já antecipadamente o voto de Vossa Excelência e passo à discussão. Com a palavra, os senhores conselheiros. Senhor presidente, peço a palavra. Quanto ao regimento, concordo com tudo que foi dito aqui, mas aí esse regimento seria proposto ao Colégio de Procuradores, não é isso? Porque seria por força de resolução, não entender. Uma resolução do colégio fazendo o regimento das promotorias. Porque se não for desse modo, eles próprios vão decidir. Está certo, tudo está dito aqui, está certo, está correto, mas eu acho que foge a eles esse poder administrativo de criar o seu próprio regimento. Eu acho que o regimento seria proposto por eles
Senhor presidente, se me permite. Senhor presidente? Estão ouvindo? Eu acho que a sala travou, Denise. Que eles estão continuando Foi a falando, sala que né? travou. Nós estamos ouvindo. Doutora Estão ouvindo Denise? a gente? Oi, pronto. Ouvindo. Com a palavra, Vossa Excelência. Pronto. Eu vi uma parte, quando o Eduardo sugeriu, né, ou questionou, se não seria o caso de se criar o regimento, as promotorias criar o regimento e mandar para o colégio fazer essa homologação, digamos assim, ou essa votação. É exatamente nesse ponto que eu me manifestei contrária. Então, com relação à consulta, foi uma coisa, né? Que essa que o senhor presidente, doutor Márcio, ele já explicou. Com relação a essa consulta do regimento, inclusive, houve até um envio de uma minuta, certo? Do regimento. Como é que acontece? Isso eu falo até de experiência própria, porque antes de eu ser procuradora, há 7 anos atrás, eu fazia parte de uma promotoria coletiva. E não havia um disciplinamento de como as coisas funcionavam, principalmente porque na promotoria coletiva do consumidor era em número ímpar. Se fosse em número par, a gente podia estabelecer processos que chegassem em número par com relação à distribuição, seria de fulano, do número ímpar de ciclano, e assim poderia fazer uma divisão mais justa. Não era ímpar. Então, a gente criou um regimento como seria melhor, de comum acordo, de unanimidade. É por isso que eu falei, se não houver um consenso, aí sim o colégio iria se manifestar, porque são os colegas que estão trabalhando ali. A gente não teria condições de entender como é a dinâmica mais evolutiva e produtiva daquela promotoria coletiva. E também, quando for haver o regimento interno, uma minuta, ou então uma deliberação entre os colegas, eles têm que fazer de acordo com a nossa legislação, que não vá colocando, digamos assim, poderes ou atribuições que não são inerentes a eles, ao trabalho das promotorias. Então, eu acho que se a gente se envolver nessa questão de regimento interno, não seria só dessa promotoria coletiva, seria de todas as promotorias coletivas, que o colégio iria deliberar sobre uma coisa que a gente não teria condições de saber como seria a melhor dinâmica para os promotores. Então, é por isso que eu entendi que caberia aos promotores, em consenso, fazer o seu regimento, como acontece com as procuradorias. A gente não tem o regimento, a gente não tem como é deliberado. Então, foi uma opinião que eu entendi, inclusive, vivenciei já essa situação, que seria bem produtiva, e acho que eles teriam a condição de decidir como é que vai ser os processos que chegam, como é a distribuição, a eleição, já tem uma previsão, né, que tem que haver um rodízio, se tem reuniões periódicas, se essas reuniões são semanais, se são mensais, trimestrais. Eu acho que é uma coisa muito dos promotores. Mas eu entendi a preocupação do doutor Eduardo, e entendo assim, que realmente, se a gente for votar nesse sentido, a gente não vai ter, não vai atingir o objetivo principal, que é o trabalho dos colegas, que é difícil a coletividade assim, de promotores num trabalho de coletiva, né? É minha opinião. Continua franqueando a palavra. Senhor presidente, alguém deseja falar? pela ordem. Não, doutor Maurício. Se eu entendi o posicionamento de ambos, é o seguinte: a doutora Denise entende, e eu acho correto, que cabe a cada promotoria coletiva a construção do seu regimento. Até aí tudo bem. Se eu entendi o doutor Eduardo, é que essa construção tem que passar pela homologação ou aprovação do Colégio de Procuradores. É isso? É dúvida. Exatamente. E é lógico, até porque nós temos, por exemplo, a Corregedoria tem um regimento interno que foi proposto, aprovado e tal, mas passou pelo Colégio de Procuradores. Então, todo e qualquer regimento, também porque, por exemplo, digamos que nesse regimento eles resolvam
que o expediente será de 10 às 4 da tarde. Então, está contrariando toda a legislação. Então, que eles façam, eu acho que é o que a doutora Denise está propondo também, claro. Que eles façam, né, ou até acomodando a posição da senhora, doutora Denise, com a do doutor Eduardo Tavares. Que eles façam o regimento, né, aprovem entre eles e submetam à homologação do Colégio de Procuradores. Seria essa uma posição intermediária aí entre a senhora e o doutor Eduardo, nesse ponto. Não sei se a senhora concorda. É aquela história, né? Por exemplo, já tem uma minuta que foi anexada ao processo, com várias colocações que, claro, que não podem, porque não seriam atribuições dos promotores, são prerrogativas do procurador-geral. Certo? Então, se tem esse regimento elaborado por, no caso específico, 11 cabeças, né? Porque digamos que o coordenador tenha feito uma minuta e coloque em votação com os colegas, que são, nesse caso específico, são 11 promotores, e eles vão colocar atribuições que não pertencem a eles, isso aí é nulo. Então, seria um regimento que já nasceu sem... Agora, se a gente for realmente analisar cada regimento de cada promotoria, não tem previsão. A previsão é quando não há um consenso. Se não houver consenso, como acontece isso nas nossas procuradorias. A gente faz reuniões e, quando decide alguma coisa, no caso, eu falo das procuradorias cíveis, que são 10 promotores. Se não houver consenso, a gente leva ao colégio, que é na quantidade de 17, né? Para justamente decidir sobre aquelas divergências. Mas, havendo consenso, eu não vejo razão, assim, de interferir nesse processo. Mas, se quiser que a gente delibere nesse sentido, quem pode o mais, né, pode o menos. Então, o colégio poderia, sim, fazer essa homologação sem prejuízo maior. Só que a gente teria que fazer isso de todas as promotorias, inclusive encaminhar uma resolução, né, que todas as procuradorias que fossem coletivas, elas encaminhassem no prazo X, a gente estaria já cobrando, porque não seria justo alguns terem, outros não terem tratamentos diferentes de promotorias coletivas. Doutora Denise, com todas as vênias que eu devo ter, Vossa Excelência, e respeitando, claro, o entendimento, na realidade, toda e qualquer normatização que seja feita no âmbito do Ministério Público, ao meu sentir, e com base na nossa legislação, deve sim ser submetido ao Colégio de Procuradores. Isso aí é um fato, a legislação prevê nesse sentido. A gente não é previsto que a gente tem que fazer o regimento de qualquer promotoria. Então, pode, né, eles fazerem o regimento, mas submeter esse regimento, como a senhora mesmo disse aí, muitas das decisões que eles tomaram dentro do regimento, muitas propostas que eles fizeram, elas usurpam parcela do poder do procurador-geral. Então, e quem sabe até do Colégio de Procuradores, eu não conheço o texto, assim, não me ative atenta ao texto. Senhor presidente, pela ordem. Então, só concluindo, doutor Maurício, então, nesse caso específico, eu sugiro que a gente aprove nesse sentido de que eles elaborem, né, já que eles mandaram a minuta, mas que ou até essa própria minuta, nós submetamos ela a um conselheiro, façamos o sorteio, para que um conselheiro ele faça a análise e traga aqui para o colegiado. Que seria, eu acho, o mais prudente. Né? Aí daqui a gente podia sair com um projeto de resolução a essa promotoria. Outra coisa, como foi essa promotoria que fez essa proposta, eu não acho que devamos fazer para todas as promotorias, até mesmo porque pode não haver interesse dos promotores, a não ser que nós fizéssemos uma genérica, mas que uma genérica não iria atender aos casos pontuais, porque, de repente, a criminal não teria o mesmo, digamos assim, dinamismo, ou, sei lá, o sequenciamento das atividades, o equacionamento das atividades, como seria na criminal. Enfim,
a minha sugestão seria nesse sentido, de que nós submetêssemos ao colegiado, através de distribuir pontualmente essa parte do seu voto, essa minuta a um conselheiro, para que ele fizesse a apresentação de voto. Doutor Maurício Pita. É apenas para o assunto tem concorrência, que eu devo estar mandando para o colégio, para apreciação, o projeto de resolução justamente das procuradorias criminais e cíveis, regulamentando os artigos 19 e 20 da nossa lei orgânica. Então, devo estar remetendo, passei isso pelo nosso grupo, para todos tomarem conhecimento antecipado, e devo estar enviando justamente em razão desse entendimento, doutora Denise, de que nós fazemos, mas a discussão sobre a homologação, ou seja, o ato jurídico administrativo, é do órgão superior da entidade, entendeu? Ô Maurício, por favor, Oi. só uma intervenção, pequena intervenção. O artigo 2º da lei orgânica diz o seguinte: ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe especialmente, vamos ver aqui, inciso 2, praticar atos próprios de gestão, elaborar suas folhas, adquirir bens, propor bens, eu vi aqui, organizar, elaborar, 11, inciso 11, elaborar seus regimentos internos, entendeu? Cabe ao Ministério Público difusamente, o Ministério Público quem é? Os seus órgãos de direção superior, né? O artigo 2º, inciso 11. É isso mesmo. O ponto é aquele que o doutor Márcio, o presidente, falou, Eles podem decidir, como bem disse o colega. Isso não está em discussão. Eu acho que o que tem que se deixar claro aqui é que isso não está em discussão, cada um faz o seu. Agora, a aprovação ou não vem para o órgão superior da instituição, pelo menos é isso que eu entendi. Porque, conforme deu a razão o próprio presidente deste colégio, pode este regimento interno conter algo que contraria as normas da própria instituição. Claro que esse não contém, ele está ótimo, eu até aprovo de antemão, não vejo nada que possa ser modificado, nisso eu estou concordando integralmente com a relatora. Apenas acho que, naquele ponto de que eles podem elaborar, sim, porém, essa elaboração tem que vir para o controle e aprovação do órgão supremo. Tem que vir, claro, isso não tem dúvida. Só isso, entendeu? A definição de como vai ser o regimento lá, só eles podem dizer, porque é quem vive o dia a dia, né? Mas é isso que tem que vir, porque esse aqui, elaborar seus regimentos internos, significa mais ou menos isso, como você está dizendo. Mas tem que ser, quem é o Ministério Público? São os órgãos de direção superior e as promotorias, né? Então, tem que haver, não pode não haver pelo menos esse controle, digamos assim, lá de cima, né? Você tem que ter o mínimo de controle para que não haja, como bem disse aí o Marcos. Doutor Walter Almena, com a palavra. Senhor presidente, depois peço a palavra. Um bom dia para todos, né? Eu acredito que eu entendo essa preocupação da Denise, de que venha de lá, né? Mas essa homologação ela fica importante porque, além de tudo que já foi argumentado, porque os promotores mudam. Então, tem promotor que vai substituir, tem promotor que vai ser sucessor do outro, e o regulamento não pode ficar mudando a cada mudança de promotor. Então, essa homologação ela evita também que haja uma discussão contínua a gosto de cada promotor que assuma a promotoria. De modo que eu não vejo prejuízo de se aliar à proposta da Denise, ela ser aprimorada com essa manifestação do Eduardo. Obrigado, doutor Walter. Doutor Leandro Araújo. Senhor presidente, senhores integrantes do colégio, relatora, doutora Denise, eu queria tão somente complementar a discussão aqui já iniciada, no sentido de reconhecer
a atribuição das promotorias na construção da minuta, mas de toda sorte, como muito bem colocou o Eduardo, bem assim o doutor Maurício Pita, né, a manifestação final sobre o processo de regulação de funcionamento dos órgãos da administração superior do Ministério Público, dos órgãos de execução, cabe ao Colégio de Procuradores. Não sem razão, o próprio Colégio de Procuradores detém atribuições até para modificação das atribuições das promotorias. Portanto, quero crer que o bem lançado voto de Vossa Excelência, ele pode ser tão somente complementado com a propositura do doutor Eduardo, no sentido de reconhecer integralmente a manifestação de Vossa Excelência, e com isso fazer com que a proposta de regulação do funcionamento interno das promotorias, essa regulação seja submetida ao Colégio de Procuradores. O doutor Maurício fez, inclusive, um registro importantíssimo, né, que parece em conteste essa discussão aqui, que é os próprios órgãos fracionários da Administração Superior do Ministério Público, com atuação junto ao Tribunal de Justiça, está submetendo o disciplinamento das normativas institucionais ao Colégio de Procuradores. A ouvidoria, ao apresentar o seu regimento, submeteu ao Colégio de Procuradores. Portanto, com essa pequena colaboração, já antecipo o meu voto, senhor presidente, para agilizar a sequência da nossa reunião, no sentido de acolher as proposições da doutora Denise, adicionando a manifestação do doutor Eduardo, complementada pelo doutor Maurício, doutor Isaac, doutor Walter. É nesse sentido que me manifesto, senhor presidente. Muito obrigado. Eu agradeço. Doutora Denise, gostaria de Vossa Excelência de se manifestar nesse sentido? Sim, vendo que a opinião é nesse sentido, né, de que cabe ao colégio homologar, eu não vejo problema nenhum, é aquela história, né, se você pode... O que é que eu sugiro? Como já existe no processo uma minuta do regimento interno da promotoria, né, porque já foi encaminhada, até porque foi solicitado isso também, eu sugeria ao secretário que podia distribuir para todos os procuradores, né? E como eu estou como relatora do processo, que foi dividido em duas partes, o assunto da questão da designação, essa, a meu ver, já está praticamente solucionada, e a questão do regimento, a gente fragmentava essa parte, e eu aguardaria sugestões dos procuradores que entendessem que houve alguma, digamos assim, invasão nas atribuições do procurador-geral, sugestões para enriquecer esse regimento, e aí a gente colocaria na próxima oportunidade, assim que a gente recebesse, dava um prazo aí de 10 dias para que fosse feita, quem achasse que haveria sugestões, para ficar uma coisa mais que já consta o regimento no processo. Então, a minha sugestão seria essa, que fosse distribuído o cópia para todos os procuradores, quem quisesse fazer sugestão para melhorar, acrescentar para o regimento, eu faria essa coleta e a gente colocaria em votação na próxima oportunidade. Doutor Eduardo Tavares. Dá licença. Doutora Denise, não foi apenas a consulta se era possível as promotorias coletivas fazerem seu regimento? Sim, no pedido um minuto, doutor. O regimento tem uma minuta, inclusive eu li e acho que está perfeito. Concordo. Porque é o seguinte, geralmente, doutor Eduardo, 2 minutos só. Pois não. Quando nós recepcionamos essas minutas, submetemos ao colegiado em forma de resolução, não é? Com a ajuda do nosso secretário, a gente faz a adaptação. É até bom, porque já vem dos promotores, e eles que vão conviver no dia a dia, como a doutora Denise bem falou, eles que sabem mais como é que as coisas devem ser solucionadas lá. Então, nesse contexto, eu acompanho inicialmente a posição do doutor Denise, também porque, voltando para lá, eles vão, quem sabe, mandar esse mesmo texto de volta, dizendo assim, resolução, só acrescentando. Já que a gente pode ganhar tempo, aqui, como a doutora Denise mesmo sugeriu, nós fazemos a distribuição, cada um faz, querendo alguma sugestão, e depois a secretaria apresenta, numa data que a doutora Denise assim concordar, pedir em pauta, já em forma de resolução. Doutor Eduardo Tavares. Senhor presidente, eu louvo em todos os sentidos o voto da doutora Denise, muito bem elaborado, um voto muito bem feito. Nós estamos vivendo o processo, na verdade, de evolução
do Ministério Público, de evolução administrativa, sobretudo. Então, é muito bom que os nossos órgãos internos, né, as nossas promotorias cíveis, criminais, as procuradorias também, elas tenham o seu próprio regimento interno. Eu só sugeriria que essa minuta ela viesse para o colégio em forma de projeto de resolução. Chegada essa resolução ou esse projeto ao colégio, o senhor presidente ele designaria um relator ou não, e o colégio deliberaria a respeito. Isso faria com que o controle absoluto da instituição ficasse a cargo do Procurador-Geral de Justiça e do Colégio de Procuradores, evitando dessa forma que as promotorias e as procuradorias, de maneira independente, agisse dessa ou daquela forma, mesmo que estivesse ou que estejam agindo corretamente. Eu acho que o Colégio de Procuradores ele não pode deixar de estar presente em nenhuma decisão, em nenhuma modificação, em nenhuma deliberação que diga respeito à atuação dos seus órgãos de execução. Acho que é um princípio aí natural que rege o nosso Ministério Público, né? O colégio é o órgão superior, é o órgão supremo, né? Junto com o Procurador-Geral de Justiça, e, portanto, eu creio que não custa, né, nada demais que nós peguemos essa minuta de regimento e a transformemos num projeto de resolução, e se tiver tudo corretinho, a gente aprova. Se tiver alguma coisa fora do contexto, a gente bota nos eixos, mas não vamos deixar a nossa atribuição de lado. Essa atribuição é nossa, ou seja, a de decidir, a de regimentar, a de, digamos, resolver, daí ser um projeto de resolução. Apenas isso, senhor presidente. E eu queria parabenizar o doutor Maurício Pita, que elaborou um excelente regimento interno das procuradorias criminais e cíveis. Ele deverá estar submetendo ao colégio em breve. E eu achei, doutor Maurício, irretocável, inteligente, muito bem feito, assim como achei também muito inteligente e muito bem feito aí o voto da doutora Denise, a quem eu acompanho apenas com essa ressalva, né, de que a minuta venha para cá, para nós analisarmos. Apenas isso, senhor presidente. Agradeço e peço desculpa aí pelo tempo tomado. Eu agradeço a Vossa Excelência, sempre muito, muito lúcido. E também, claro, me associo a Vossa Excelência no tocante à menção ao doutor Maurício. Eu sou também da Procuradoria Criminal e li o texto e realmente foi um texto enxuto, é uma coisa bem prática, né? E vai facilitar muito as nossas atividades. Pronto, eu acho que chegamos a um acordo. Então, doutora Denise, deixa eu só... A sugestão minha, doutora Denise, vai de encontro à posição de Vossa Excelência? Não vai só de encontro. Sugestão. Eu só estou querendo... No mesmo sentido, pronto, no mesmo sentido. Não, mas deixa eu só fazer uma sugestão em cima do da presidência. A proposta da presidência. Que Vossa Excelência, que a Secretaria distribua essa minuta aos senhores conselheiros, com um prazo de 5 dias para que eles façam qualquer manifestação sobre um complemento, um adendo, ou retirada, enfim, uma manifestação sobre o texto, e em seguida, Vossa Excelência compile tudo, faça o compilamento dessas manifestações, envie, né, a sua posição final ao secretário do Conselho para que ele faça a proposta de resolução e submeta ao colegiado. Essa é a solução que eu acho que vai exatamente de encontro, no sentido favorável à posição de Vossa Excelência. Presidente, e também, claro, do doutor Eduardo. Vossa Excelência falou em conselho, eu fiquei na dúvida, seria conselho ou colégio? Colégio, aliás, colégio. Okay. Deixa eu só fazer uma sugestão para a gente, na prática, seria isso, mas como a gente ficaria na parte objetiva e prática do voto. O voto ele foi dividido em 2 questões, né? Uma, eu acredito que a gente já esgotou, o debate vai só a questão da votação, que seria a distribuição da 39ª
Promotoria de Justiça. O outro item, que foi justamente o 2.3, que seria a criação do regimento interno, eu faria, então, uma modificação, porque o entendimento foi que não seria necessário aquela ideia inicial, né? Uma vez que não tem uma previsão legal sobre isso, que não precisaria só no caso de não haver um consenso. Mas eu já vi que a opinião que deve ser homologado pelo colégio, não teria problema algum, então eu modificaria esse item 2.3 com relação à criação do regimento interno, dizendo que, uma vez recepcionado pelo colégio, a gente caberia fazer essa homologação, e eu, particularmente, eu li todo o regimento, como o Maurício disse que olhou, e o que ele disciplina tão somente as questões internas da coordenação. Eu já estaria apta para aprovar, digamos, homologar esse regimento. Mas essa sugestão de distribuir não tem problema, até porque já foi entregue para os procuradores o processo, e consta no processo esse regimento. Mas aí eu posso pedir ao secretário que ele possa até imprimir, entregar a cada um, e aí ficaria para, na próxima sessão, a gente poderia homologar já a questão dessa designação, eu não vejo problema nenhum, e a questão do regimento a gente deixaria à parte, eu continuaria como relatora, e aguardaria sugestões. Se não houver sugestão, a gente homologaria, como eu já não tenho sugestões a fazer no regimento que está. O que eu me manifestei tão somente foi com relação se seria ou não uma atribuição do colégio. O regimento, ele tem, deixa eu ver quantos artigos são, eu estou com ele aqui, ele tem 15 artigos, certo? Bem enxuto, que é exatamente deliberando, muito bem elaborado, que são questões internas, exatamente eu posso mandar até agora eu estou com ele aqui, vou mandar para o WhatsApp do doutor Humberto, estou mandando agora, e o doutor Humberto Pimentel já pode mandar só o regimento, porque o processo ele é longo, tem muitas páginas, tem muitos pareceres, tem muito despacho. Já mandei, doutor Humberto, secretário. Então, está já no seu, você recebeu, pronto. Aí já está o regimento enxuto, que eu, particularmente, não tenho nada a acrescentar, mas aceito sugestões, e a gente poderia deixar só a parte do regimento, eu modificaria esse voto, está entendendo? Acrescentando isso. Eu não sei se deu para entender, para a gente ter uma objetividade com relação a esse processo. Pois não, doutor Humberto. O doutor Humberto, eu indago dos senhores conselheiros se todos tomaram conhecimento do texto da minuta. Inclusive, vem em forma de resolução do colégio. Ela veio com resolução. Veio. Tá. Alguém não é favorável a que nós votemos esse texto agora? Doutora... Doutora Marluz quer falar, não? Exatamente. Bom dia. Bom dia, doutor Marluz. Doutor Márcio, eu acho que essa sugestão é bem pertinente, que a gente possa olhar um pouco mais, porque a importância da atuação estruturante do Ministério Público e nas coordenadorias, existem muitas questões particulares e outras que são bem comuns. Eu acho que se a gente olhar mais um pouco e deixar para a próxima sessão, seria muito bom, porque o parecer e o relatório da doutora Denise está muito bom, trouxe muitos subsídios, e como nós precisamos, principalmente na área criminal, de dar mais atuação estruturante, essas coordenações, elas precisam ficarem um pouco mais amarradas nas suas atribuições. Eu concordo que a gente tenha mais um prazo de uma semana, e a gente se debruce, até veja em outros lugares como estão levando essa questão. Eu agradeço a Vossa Excelência. Meio cansada aqui.
Agradeço a Vossa Excelência. Vamos à votação. Não. Doutor Walter. Eu quero adiantar o meu voto, que eu acompanho aí essa proposta da Denise, e seguida aí pelo Maurício Pita, para decidir logo. Meu voto é acompanhando a doutora Denise. Senhores, vamos votar em duas etapas. Primeiro, o primeiro ponto da votação. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Walter, já adiantando o voto. Primeiro ponto, a questão das atribuições da 39ª e 50ª junto à 10ª vara, ficando a 54ª, que é a doutora Alba, atuando individualmente. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade esse ponto do voto da doutora Denise. Quanto ao segundo ponto, que é a questão da minuta, a sugestão da doutora Denise é a imediata votação. É isso, doutora Denise? Inclusive, doutora Marluce, só para aumentar o conhecimento para a discussão, o que consta do processo, que é o regimento, ele já vem até com o ato do colégio. Então, foi um trabalho muito bem elaborado, eu li, achei muito interessante, só diz respeito realmente aos trabalhos internos dos promotores. É um artigo que fala da legislação, diz a lei complementar, dispõe sobre o regime interno da Promotoria de Justiça Coletiva Criminal Residual, capítulo 1º, disposições preliminares, vem dizendo que depois vem dizendo quais são as promotorias. Então, a gente sabe que são essas 11 promotorias. O parágrafo único diz quais são as atribuições, coordenação, secretaria, distribuição, diz como é feita a distribuição. Então, é uma coisa realmente interna. Diz como é feita a eleição, que é com base já na lei nossa, que diz que tem que haver o rodízio. Então, está respeitando a legislação do rodízio. O substituto, que caberá ao coordenador substituto a atuação automática quando a ausência do coordenador titular, fala sobre os deveres do coordenador, e é exatamente quem está ali à frente, que é provocar a convocação de reuniões, presidir, essas questões mesmo práticas, dar encaminhamento às requisições, realizar a distribuição de procedimentos, realizar as comunicações oficiais, zelar pela eficiência e assiduidade e pontualidade dos promotores do trabalho, coordenar aqueles 11 promotores, digamos assim, realizar a visita periódica. Só com relação que eu entendia que não haveria necessidade, o meu entendimento inicial, de homologar o colégio, mas isso aí eu já me rendo, eu acho que se foi votado, a gente aprovaria, tá entendendo? Porque eu, já como relatora, eu não tenho assim o que colocar. O doutor Maurício também já fez que leu, tá bom, doutor Walter, mas se alguns colegas tiver necessidade, pode até pedir vista, se for só, digamos, a doutora Marluce, ela pede vista, ela fica com o regimento, apresenta algumas sugestões para mim, e na próxima sessão a gente votaria, se ela se entender, não tem problema nenhum. Ou então distribui para todos, isso aí é uma coisa só questão de dinâmica. Agora eu posso dar o meu aval. Doutora Denise, já está definido, Tem duas propostas. Uma proposta de votar agora e proposta de ser para a semana. Ou então, se não... A doutora Marluce pede vista. Pois não, doutora Marluce? Pela ordem. Diante dos esclarecimentos da doutora Denise e também do que eu estou observando aqui, eu estou satisfeita, Excelência. Eu acho que tem assim, a coluna vertebral, tudo realmente está muito bem feito. Eu, por mim, estou satisfeita. Obrigada, Excelência. Presidente, só pela ordem, eu acho que o que nos levou a essa discussão, doutora Denise,
Está perfeito o relatório de Vossa Excelência, está tudo certinho, o regimento está muito bem feito, porque eu li. Mas foi apenas aquela colocação que a senhora fez, que Vossa Excelência fez, quando disse, né, que não havia necessidade de submissão do texto ao colégio, né? Apenas nisso. Mas verificando aqui a miúde, o material recebido, consta na própria minuta que o ato é do Colégio de Procuradores de Justiça, né? Então, assim, sendo eu, particularmente, não vejo por que não aprová-lo agora. Claro, exatamente. A Secretaria do Colégio, senhor presidente, ela vai dar a forma de praxe, né? O formato de praxe a esse projeto de resolução que vai se transformar em uma resolução se for aprovado aqui. Eu votaria logo, seria esse meu entendimento, já adiantando. Muito obrigado. Então, pronto, vamos votar. Então, todos estão de acordo em votar agora, já que não houve manifestação em contrário. Doutora Marluce já concorda também. Então, em votação. Senhor presidente, só reforçando, no item 2.3, eu vou adequar esse meu voto, quando não há previsão legal, então eu vou modificar dizendo que o colégio vai recepcionar a homologação do regimento interno. Seria só essa adequação, certo? Eu não vou fazer nem como uma adequação, doutora Denise. A senhora faz, já apresenta o texto da secretaria, já com modificação, tá certo? Pronto, perfeito. Não haver... Então, aprovado por unanimidade, a minuta que foi apresentada pelos promotores de justiça das promotorias de justiça criminais da capitais, a secretaria recepcionará e fará o encaminhamento de praxe. Já publica. Tá? Já está aprovado o texto. Ok? Agradeço. Sequenciando. Senhores, rapidamente, outras matérias eventualmente inseridas. A presidência tem matéria a ser inserida. E qualquer dos senhores procuradores pode fazê-lo nesse momento. Eu indago aos senhores procuradores se há alguma matéria a ser inserida. Não havendo, vou passar a matéria inserida pela presidência. Senhores, nós temos a lei complementar número 21, de 30 de abril de 2002, que ela adequou uma situação específica à época, né, que era exatamente que estendeu um pouco o mandato do procurador-geral à época, para que coincidisse o ano fiscal com a posse do procurador-geral de Justiça. Mas em decorrência de um fato concreto, né, superveniente, que foi exatamente a renúncia do doutor Eduardo Tavares. Desculpe, doutor Eduardo. Doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, que pediu exoneração e renunciou ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Então, como não havia o interstício para que houvesse um mandato tampão, né, um mandato complementar, então foram convocadas as eleições e nossa Constituição Federal, a estadual também, ela determina, e já a decisão do Supremo Tribunal Federal nesse contexto, de que o mandato ele é de 2 anos, então esta legislação, essa lei complementar, ela tornou-se inconstitucional, né? Então, por conta disso, eu submeto aos senhores exatamente o projeto de lei que os senhores receberam, muito simples, com um parágrafo apenas, que é revogando exatamente essa lei complementar. Em discussão. Em votação. Senhor presidente. Pois não, doutor. Eu queria só dizer o seguinte, eu concordo plenamente com essa medida que nós estamos tomando agora, porque se nós formos analisar aí nos estados todos da federação, são poucos que têm essa história de coincidir o ano fiscal, né, do Ministério Público com o ano fiscal do Poder Executivo, ou seja, de janeiro a dezembro. São muito poucos. O mandato começa em alguns estados em março, outros começam em julho, outros começam em setembro. Tem sido sempre assim, não há mandato tampão, de fato. Portanto, eu acredito que essa lei de a número 21, de 30 de abril de 2002, ela, nesse momento, ela me soa como totalmente inconstitucional. Naquela época, houve alguma razão que nos fez compreender que era necessário haver a coincidência. Mas
se fizer um estudo aprofundado do caso, e esse estudo foi feito no momento em que essa lei foi sancionada pelo doutor Clóvis Camarão, né, onde ele já alegava a inconstitucionalidade absoluta dessa lei. Ela é, de fato, no meu entender, inconstitucional, portanto, eu acredito que nada mais justo do que nós, agora, com esse outro projeto de lei, nós acabarmos, né, com essa legislação ultrapassada e que não tem nada a ver com a nossa realidade. Apenas isso. Então, em votação, o projeto de lei número 1 de 2022, que pretende revogar a lei, a lei complementar número 21, de 30 de abril de 2002. Em votação. Aprovado por unanimidade. Determinando a secretaria que faça, no momento propício, a remessa à Assembleia Legislativa para a tramitação legal. Senhores, não há nenhuma comunicação da presidência e eu franquei a palavra à Corregedoria para querendo fazer uso da palavra. Não há nenhuma comunicação, senhor presidente, da Corregedoria. Franquei a palavra aos senhores procuradores de justiça para querendo fazer uso da palavra. Não havendo quem queira fazê-lo, eu agradeço a presença de todos e encerro os trabalhos. Grande abraço a todos. Um abraço para todos. Felicidade. Saúde para todos. Paz. Boa recuperação, Marlúcio, você está boa, Marlúcio, já ou ainda está? Bem, graças a Deus.